E para fazer o nosso porta-vasos na técnica do nooking, a técnica em que a gente faz pontos de tricô com agulhinha de crochê, nós vamos usar o fio de malva e juta da Castanhal Tapajós, que ele tem o tex de 1400 na cor verde água, uma agulha de nooking, número 6, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, e eu separei aqui um fio Tapajós também de uma cor contrastante de uns 2,5 metros. E a gente começa assim, dobrando o fio ao meio, tá vendo? Olha, dobrei ao meio, mais ou menos uns 2 metros e pouquinho, viro, vou encaixar no buraquinho da minha agulha. Olha, fiquei com uma argolinha, abro e vou passar o fio. Dessa forma, eu prendo o cabo condutor, que eu chamo, a agulha. E esse cabo, ele serve como se fosse a nossa segunda agulha. Fica mais fácil na hora que vocês verem eu trabalhando. Então, é assim, o nooking, ele começa com correntinhas e o nosso porta-vasos, ele é um triângulo e a gente começa por cima. Então, é nozinho corrediço e a nossa parte de cima são 3 correntinhas. O nooking, se eu preciso de 3 correntinhas, 3 pontos para começar, eu só faço 3 correntinhas, porque o primeiro ponto permanece na agulha, tá? Então, é assim, você vai introduzir a agulha, pega o fio do novelo e traz para frente. Carreguei o ponto. Traz para frente, olha. Coloquei os pontos na minha agulha. Então, aí na agulha. Agora, eu vou virar e vou transferir os pontos para o meu cabo, que vai servir como se fosse a minha outra agulha de tricô. Então, agora, os pontos estão presos no cabo. Eu começo sempre pelo lado que o fio do novelo tá preso, tá vendo? Olha, o fio do novelo tá deste lado. E eu começo por aí. Eu tenho que deixar uma distância do fio que eu consiga trabalhar. E eu vou começar assim, o primeiro ponto, eu só passo pela agulha, sem fazer nada. Os outros pontos, da direita para a esquerda, laço de baixo para cima. Tá vendo? Eu tô pescando de baixo para cima e puxo. Então, passei os fios, agora, olha, tá vendo? Eles estão presos na agulha. Então, eu já não usei mais o cabo. Eu posso retirar o cabo. Os pontos não irão cair porque eles estão presos agora na agulha. E aí, vai ser novamente. Transferi os pontos para o cabo, deixei a distância. Vou começar do lado que está preso o meu fio do novelo, olha. Tá vendo? Fio do novelo para trás, esse é o ponto meia. Primeiro ponto, só passo. Os demais, direita para esquerda, de baixo para cima e passo o ponto. Tá vendo? Os pontos estão na agulha. O meu cabo já não serve mais. E você vai fazer isso até atingir uma altura que dê para a gente colocar uma argolinha depois. Então, vai ser um mini retângulo que a gente vai fazer agora, antes de começar o aumento, para a gente fazer o nosso triângulo. Então, você vai fazer mais ou menos uns 4 centímetros de altura. É bem tranquilo. Primeiro ponto só passa sem fazer, e os demais você vai fazer em ponto meia. Então, olha, gente, é bem tranquilo. Fiz aqui, eu nem contei as carreiras, tá, gente? Porque não tem necessidade. Até dar aproximadamente uns 4 centímetros, que é o que dá para virar e encaixar uma argolinha. Nesse trabalho não tem frente nem avesso, porque ele vai ficar igual, é o ponto musgo, então ele é igual dos dois lados. Agora, a gente vai começar os aumentos, que vai ser sempre em carreiras de ida. Ou, na verdade, né, nesse caso, no início de carreira. Então, você vai beliscar, olha, levando para trás a argolinha. Você só vai encaixar sua agulha e agora você vai fazer o ponto. Então, lembra que a gente começava a carreira só passando o ponto? Então, essa argolinha que a gente vira é como se fosse o nosso primeiro ponto. Então, olha, aumentei um ponto. Já usei o cabo, pontos todos na agulha. Tá vendo? O aumento tá aqui.
Tá lá no final. Agora, então, olha, vou iniciar a carreira. Vou beliscar de novo, olha. Beliscando. Pra trás. Belisquei pra trás. Vou fazer uma argolinha. Encaixo. É como se fosse aquele primeiro ponto que a gente só passa. Não leva lá pra cima. Tem que ficar bem coladinho lá embaixo. E aí, você vai passar os pontos. Gente, é só isso. O aumento no nooking, no início de carreira em ponto meia, é feito desta forma. Então, toda a carreira você vai começar dessa forma. Não tem aumento no final. É só no início de carreira. Tá? Então, você vai fazer isso. Daí fica mais fácil porque você vai aumentar no início da carreira, então você não vai se perder, porque é o fio do novelo que a gente tem que iniciar. Tá vendo? Se você deixar frouxo, você não vai conseguir fazer. Tem dúvida? Volta, faz o nozinho e faz os pontos. Ponto meia é bem tranquilo. Essa peça é rapidinha porque a gente só faz em ponto meia. Então, olha, legal, olha. Meus pontos estavam no cabo amarelo, que é o cabo condutor. Agora eles estão todos na agulha, então eu posso tirar tranquilamente, sem medo de ser feliz. Tirei, ajusto, olha, belisco, encaixo e faço. É bem tranquilo de fazer, é bem gostoso, gente. O nooking é uma ótima opção para quem, como no meu caso, tem uma certa dificuldade com 2 agulhas, fazer os pontos de tricô com essa agulha aí, prima da agulha de crochê, que eu costumo chamar. Dá para você fazer quase todos os pontos. Você vai seguir até atingir aproximadamente 38 centímetros. E vai dar uns 58. Olha, então, finalizei. Não contei as carreiras, tá? Então, fiquei com 38 centímetros de altura desde de lá de cima. 38 por 58 centímetros. Isso é aproximado. O importante é dar nessa proporção até no máximo 60 centímetros. Mas você pode fazer um número maior de carreiras, que aí ele vai aumentar a altura e aí ele aumenta também a abertura do triângulo. Para finalizar a última carreira, você já pode tirar a sua agulha. Porque a gente vai usar ela solta agora. Você não vai mais precisar, porque a gente vai descarregar os pontos. E a gente faz de que forma? Agora sim, a gente faz o primeiro ponto, quando a gente vai finalizar o trabalho, tá? Aí você faz o primeiro ponto, sem argolinha nem nada. Então, olha, direita para esquerda e faço o primeiro ponto. Vou para o segundo ponto, tô com 2 laçadas, tiro as 2 juntas. Vou para o próximo, 2 laçadas, tiro as 2 juntas. É o nosso ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente vai fazer até o final. 2 laçadas, tiro as 2 juntas. É só isso, é o ponto baixíssimo. Isso já dá o acabamento. E depois, até o final, você já pode tirar. Tá vendo? Olha, ficou bem acabadinho. Todos os pontos feitos, você já pode tirar o seu cabo. Olha, prontinho. Todo bem acabado. E agora, para que fique bem firme os pontos, inclusive na altura, a gente vai fazer ponto baixo na lateral. Então, você vai encaixar um ponto baixo em cada carreira. Vai ficar fácil porque, olha, ele se apresenta nesse buraquinho aí. Então, você vai fazer um ponto baixo. Isso vai evitar que ele fique abrindo muito o ponto entre uma carreira e outra. Então, você vai circular a peça inteira, tá? Inclusive, lá em cima, no biquinho. Até encontrar lá embaixo. Então, olha, circula toda a peça. Cheguei aqui embaixo, olha, circulei toda a peça. Vou deixar aqui um cabo de mais ou menos uns 80 centímetros.
bem compridão. Passo a agulha e agora, olha, com a peça do avesso pra cima, eu vou virar a peça aqui e vou fazer como se fosse um envelope, tá? Você vai medir que ele fique 3 partes. Tá vendo? Olha, vai ficar um sanduichinho. Ajeita aqui, 3 partes. E aí, se você preferir, você marca, tá? Que você vai virar, tem que ficar as 3 partes, não é necessário. Mas se você sentir mais segurança, você marca. Que você vai ajeitar aqui. Se visualmente para você ficar melhor, você pode marcar. Marca com alfinete ou com marcador mesmo. E agora a gente tem que costurar essas 3 partes juntas. Tá vendo? Então, olha, vou mostrar aqui que fica mais fácil. Tá vendo nessa curvinha? Você vai pegar o fio do início e vai passar por essa curvinha aqui, olha. Então, você vai pegar todos os pontos, quer dizer, as 4 laçadas lá de trás. E passa 2 vezes porque é início. Eu sempre gosto de reforçar bem. Agora, a gente tem 6 laçadas. Eu vou pegar a de dentro, as 2 do meio e a de dentro também. Vê se fica fácil de visualizar. Olha, tenho 2 laçadas. Eu vou pegar a de dentro, a próxima do miolo, as 2 de dentro e a próxima do miolo da parte de fora. Então, eu vou pegar no total 4 laçadas, tá? Dessa forma, não vai ficar muito grosseiro. E eu vou prender as 3 partes juntas. Então, olha, a parte de dentro, as 2 laçadas do meio e a parte de dentro da outra parte que vai ficar acima, até o final. Terminei, olha, o trabalho fica limpo e fica bem preso. Então, cumpri o que precisava. Agora, eu preciso voltar com o fio pra cá, pra gente fechar essa parte aqui, pra não ficar aberto e cair o vaso. Eu aproveito para reforçar a parte de baixo com esse mesmo fio, para não precisar ficar fazendo muita emenda. Então, eu vou voltar. Aí, você não precisa voltar de ponto em ponto, você pode dar uma puladinha, tá? Você vai voltar até chegar ao outro bico aqui. Agora, a gente precisa unir essa parte a essa, tomando cuidado para não costurar o fundo. Olha, você vai unir. Ajeita, para não ficar apertado nem abertão. Então, olha, ajeita. Se você preferir, use o marcador, tá? Não há necessidade, mas se você sentir mais segurança, eu sempre falo, é melhor você pecar pelo excesso. Coloca a sua mão por baixo e você vai alinhavar passando a agulha dentro da corrente de cima, que é para deixar o acabamento bem bonitinho. Olha, tá vendo? Olha, passei por dentro da corrente. Você vai alinhavar, põe a mão embaixo para não correr o risco de costurar a parte lá de trás. E você vai fazer esse alinhavo. É o ponto atrás. Olha, vai ficando bem acabado. É super bacana, gente. Eu amo fazer nooking. Olha, alinhavo, tô com a mão embaixo para não correr o risco de costurar a parte de trás. E aí, nosso porta-vaso vai estar basicamente pronto. E aí, já se inscreveu no meu canal? Não esqueça, porque eu sempre esqueço de pedir, mas eu preciso muito, gente. Então, se inscrevam e comente. Isso ajuda bastante também. Olha, o final, tanto no final quanto no começo, eu sempre faço ponto reforçado. Sempre. Porque é onde a gente corre mais o risco dele dar uma esgarçada, né? Então, eu sempre dou 2 passadas. Aí, por dentro, eu faço também a nossa finalização, né? O arremate. Tento sempre esconder o máximo possível, dando nozinho.
olha, e tentando esconder. É arremate, mas a gente tem que fazer bem escondidinho, né? Pra ficar bem bonito o trabalho. Pronto. O nosso porta-vaso tá pronto. Você tem a opção de fazer uma argola, usar uma argola de madeira, ou eu vou dar essa outra opção para você que eu acho bem legal também, a gente fazer uma argola com o próprio fio. Então, com 3 dedos, você vai dar algumas voltas. Gente, eu não contei, mas eu acho que foram 6. Acho que por aí. Com uma agulha 4,5, olha o que eu vou fazer. Eu vou circular essas voltas com ponto baixo, tá? Não é anel mágico que eu fiz, eu só circulei. E agora eu vou circular esses fios que eu dei, essas voltinhas, com pontos baixos. Só isso, não vou contar. Você só tem que fazer o suficiente para ficar bem firme. Então, não precisa contar. Só corta aqui, né? O que a gente iniciou lá, vai ficar o rabicho. Você corta, mas não precisa contar. Você vai circular a peça inteira. Olha, finalizei, não contei. Termina com ponto baixíssimo. E a gente faz aquele arremate da correntinha falsa. Mesmo que ele vai ficar escondido, a gente faz o arremate bem certinho. Tá vendo a correntinha falsa? E prende também. Faz o arremate bem feitinho também. Não esqueçam de comentar, compartilhem. Se gostou, já manda para aquela sua amiga, seu amigo. E bora lá. Pronto. E agora, a gente só vai costurar. Dica: quando você for iniciar o trabalho, deixa um pedaço mais comprido de fio, porque a gente já vai usar ele para costurar a argola. Eu deixei um fio curto, então é na sofrência mesmo para a gente fazer o arremate. Mas deixa um fio compridinho, tá? Pelo menos uns 25 centímetros, porque daí na hora de você fazer a costura do arremate aqui, para fixar, fica mais fácil. Tá? Eu consegui fazer, mas eu prefiro sempre deixar um fio mais comprido, porque daí poupa o nosso tempo. Mas eu consegui fazer. Mas deixa um fio mais comprido, uns 25, 30 centímetros. E aí tá pronto. Vocês vão ver. Olha, eu fiz o arremate aqui. Ficou pronto o nosso porta-vaso, gente. Ele ficou no final com 36 por 20 centímetros. Lembrando que é um ponto em tricô, então ele estica bem. E olha, gente, o que sobrou de um novelo. Ele é muito econômico, né, gente? Me conta aqui, gostaram? Não esquece, compartilha.